Olá, meus queridos amigos, queridas amigas. O meu nome é Suki, Omar Suki, e é um prazer enorme estar aqui falando sobre otimismo, falando para vocês sobre como melhorar os seus resultados através do otimismo. Eu gostaria de dar para vocês um background da minha experiência com o otimismo. Eu comecei a me tornar uma pessoa otimista e a desenvolver valores otimistas na minha vida desde os 7 anos. Assim que eu aprendi a ler e a escrever, eu estava lendo a historinha do Chapeuzinho Vermelho. E quando chegou naquela parte que o lobo engole a vovozinha da Chapeuzinho Vermelho, eu fiquei com tanta raiva, eu fiquei tão frustrado com aquilo, que eu joguei o livro no chão e falei, eu vou parar de ler esse livro. Isso não pode terminar assim. Fiquei muito triste, decepcionado com a história, porque até aquele ponto da minha vida, todas as minhas histórias tinham um final feliz. Mas aquela já estava se aproximando do final e o lobo tinha engolido a vovozinha. Mas eu olhei assim para o livro e minha curiosidade foi maior do que a minha frustração. Então eu resolvi passar a página e ver o que tinha acontecido. E para minha enorme surpresa, os caçadores chegaram, abriram a barriga do lobo e vovozinha saiu com vida. Então eu criei essa poderosa crença de que para tudo existe uma solução. Se a vovozinha conseguiu sair viva da barriga do lobo, para tudo existe solução. Esse foi o meu primeiro encontro com o otimismo. Então, o livro da Chapeuzinho Vermelho é um livro que transmite otimismo. Eu tive um segundo encontro com o otimismo quando tinha um pouco mais de 10 anos, morava aqui em Divinópolis, o lugar para o qual voltei agora, e o lugar onde eu passei a minha infância. Eu fui até a livraria Frei Orlando, que estava na Avenida 1º de Junho. E comecei a ver alguns livros, sempre gostei do cheirinho de livro novo, né? Aquele cheirinho gostoso, né? De livro novo. Esse aqui é um dos meus livros, ó, Vida Otimista. E eu achei um livro nessa livraria chamado O Poder do Pensamento Positivo, na livraria Frei Orlando. Essa livraria era mais ou menos na metade do quarteirão da 1º de Junho, com a Rua Goiás, aqui em Divinópolis. E ali, logo depois da esquina, estava a loja do meu pai, na Rua Goiás. Então eu corri até lá e disse, papai, eu preciso de dinheiro para comprar um livro que eu gostaria muito de ler. Eu posso imaginar hoje a alegria do meu pai de me dar aquele dinheiro, porque eu estava interessado em comprar um livro que não tinha nada a ver com currículo, mas que eu queria ler, porque meu pai sempre teve esse sonho de que o filho dele fosse doutor, porque ele não pôde estudar. Ele estudou muito pouco, estudou alguns anos só, sabia ler e escrever, gostava muito de ler e convivia com os profissionais, com os médicos, advogados, engenheiros aqui de Divinópolis, fazia parte do Rotary Club e queria que o filho também fosse uma pessoa de destaque. Então eu imagino a felicidade dele de me dar aquele dinheiro para comprar o livro O Poder do Pensamento Positivo, de Norman Vincent Peale. Foi meu segundo contato com o otimismo. E eu me lembro bem de ter chegado em casa, lido o livro
e aplicado as recomendações. E o que é que o Norman Vincent Peale recomendava ali, que daria muito resultado? Era você ler a Bíblia e retirar algumas frases da Bíblia que ele sugeria e andar com essas frases do bolso. Como também na época eu estava aprendendo a datilografar numa daquelas máquinas mecânicas, eu aproveitei e datilografei algumas frases e colocava no meu bolso. E quando tinha que esperar por alguma coisa, esperar numa consulta médica, eu tirava essa tira de papel com aquela passagem da Bíblia e lia. E uma das passagens que eu sempre gostei muito é aquela em que Jesus diz: peça e você vai receber. Busque e você vai encontrar. Bata na porta e ela vai se abrir. Porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. E todo aquele que bate na porta, ela se abre para ele. Essa era uma das frases favoritas minhas. E imaginem o poder de uma frase dessa, né? Peça e você vai receber. Extremamente positiva. Anos mais tarde, eu vi que realmente o intuito de Jesus ali era mobilizar o nosso cérebro, porque nós temos uma parte do cérebro que é auditiva. Então você pede para você definir para você e para o mundo aquilo que você quer. Você busca, por quê? Quando você busca, você faz a imagem daquilo que você deseja. Você já vê que você encontrou aquilo que você está procurando. Por exemplo, quando você sai de casa, começa a procurar a chave do carro, você não faz uma imagem de um sapato dentro do seu cérebro, mas faz a imagem daquela chave. Então você pede, quer dizer, você afirma vocalmente, vocaliza aquilo que você quer, você enxerga o que quer. E você bate na porta e a porta se abre. E o que é? O que representa bater na porta? É você se entregar, é você colocar toda a sua energia, toda a sua sinestesia, toda a sua emoção naquilo que você quer. Então, essa afirmação, peça e você receberá. Busque e você encontrará. Bata na porta e ela se abrirá, é a chave do otimismo. É assim que você consegue as coisas que você deseja. Você pode ter qualquer tipo de situação, de liderança em casa ou no trabalho. Você pode ser uma dona de casa, pode ser um estudante, um executivo, pode até ser o proprietário de seu próprio negócio, pode ser um empreendedor, que o otimismo vai lhe ajudar a melhorar os seus resultados na vida e nos negócios. E essas foram duas situações em que eu, já cedo na minha vida, eu tive uma confirmação de que o otimismo funciona. Porque depois que eu passei a fazer os exercícios desse livro, O Poder do Pensamento Positivo, eu comecei a melhorar os meus resultados, as minhas notas melhoraram. E eu cheguei a ser o primeiro aluno do ginásio São Geraldo. O ginásio São Geraldo era um dos melhores colégios, das melhores escolas do interior de Minas. Estava aqui em Divinópolis. Era um colégio católico. Eu me lembro muito bem dos meus professores. E tive também, muito cedo na minha vida, um outro estímulo que partiu do meu pai, que foi com relação a criar na minha vida modelos poderosos. Foi quando eu cheguei em casa
na Avenida Independência 602. Hoje essa Avenida Independência se chama Avenida Antônio Olímpio de Moraes. Eu estou dando o nome das ruas porque eu tenho quase certeza que algum divinopolitano vai assistir esse vídeo e vai se localizar. Porque eu já encontrei gente de Divinópolis para todo lado, nas minhas viagens aqui no Brasil e até mesmo no exterior. Então, ali, cheguei em casa, na Avenida Independência, hoje Antônio Olímpio de Moraes. Entrei em casa, fui para o meu quarto, depois da aula, e ali em cima da minha cama, eu vi uma enciclopédia. Isso eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos. Enciclopédia que tinha capa azul e as letras da capa eram gravadas em letras douradas. Era o tesouro da juventude. E aquilo foi também o meu tesouro, porque eu me apaixonei por aquela enciclopédia. Eram 18 volumes, sendo que o número 18 era um índice. E eu fui observando que naquela enciclopédia existia um capítulo em todos os volumes chamado Homens e Mulheres Célebres. E esses homens e mulheres célebres eram pessoas que fizeram uma grande diferença no mundo. Santos Dumont, Henry Ford, Oswaldo Cruz, pessoas de grande destaque. E eu pensei assim, será que algum dia eu vou ser igual a um desses homens? Pensei até assim, eu não tenho muita chance, mas quem sabe, se eu estudar muito, vou conseguir. Eu achava que eu não tinha chance porque o meu avô veio do Líbano e Rashid Suki, avô da parte de mãe, e ele não sabia ler nem escrever, nem em árabe, nem em português. Minha mãe também tinha pouca escolaridade. E o meu pai era da roça, aqui perto de São José dos Salgados, também com pouca escolaridade, porque eu associava a genialidade ao nível de escolaridade. Porque essas pessoas eram gênios, Einstein, Freud, né? Eram pessoas que estudaram muito, cientistas. Thomas Edison, eu fiquei impressionado com Thomas Edison. Tanto que a minha graduação foi em engenharia elétrica. Depois é que eu fiz o mestrado em Relações Internacionais e, mais tarde, o doutorado na Universidade de Ohio em Comunicação. Uma outra coisa também que me encantava era ver os livros prontos. E um dos meus sonhos era ser autor, como muitas daquelas pessoas que eu estudava na minha infância. E então eu fui mentalizando todo esse futuro de intelectualidade na minha vida. E não parei de crescer intelectualmente, porque estava sempre lendo, estudando, igual você que está assistindo esse vídeo está fazendo agora. Você está se instruindo. Então a base do otimismo foi para mim sempre baseada nessa frase: aquilo que você pedir com fé, você vai receber. Então é necessário que você estabeleça metas para a sua vida, para que você tenha sonhos. Sonhe em atingir as estrelas, porque se você errar, pelo menos você atinge a lua. Então tenha sonhos bem vastos, sonhos de genialidade, de liderança, de vitória, de sucesso. Sonhos ambiciosos, no bom sentido, né? Então sonhei tanto que acabei escrevendo livros nesta área do otimismo. Escrevi o Vida Otimista,
Até a capa é gostosa, né? Nesse livro. Cheirinho, então, uma beleza. Escrevi também Otimismo Sem Limites. Tá sentindo o cheirinho aí, né? E no meu pós-doutorado que eu fiz na Universidade de Denver, eu fiz uma pesquisa sobre as estratégias de sucesso de Bill Gates, Walt Disney e Ted Turner. Escrevi este livro aqui, que foi publicado pela editora Planeta. Esse é um dos meus livros de referência. Você pode achar na internet. E ele tem sido usado nas escolas de administração, usado por empresários, por grandes líderes. Escrevi também baseado na inteligência emocional, Sua Paixão é Sua Força. Foi editado pela Academia de Inteligência. E este livro aqui, Paixão por Marketing, que é o otimismo aplicado aos negócios, né? Também escrevi O Otimismo nos Negócios, que são os morangos, que são sonhos sendo transformados em ouro. Essa é a essência dessa capa aqui. Então, eu consegui realizar esses sonhos porque eu sonhei alto, sonhei muito, porque eu pedi, porque eu busquei e porque eu bati na porta. E essa é a mensagem essencial que eu gostaria de passar para você nesta aula. É uma pequena aula, mas passar para você a importância de estabelecer metas, de você refletir sobre a sua vida. E atualmente, um dos grandes instrumentos de otimismo, para aumentar o meu otimismo, é a meditação. A meditação é você parar para você escutar o seu interior. Essa é uma grande dica que eu lhe dou. Porque o nosso mundo hoje, ele está poluído de ruídos e preocupações. Os ruídos estão do lado de fora, as preocupações do lado de dentro. Ansiedades, medos, né? E no momento em que você medita, você para. Meditar é parar. Pare um pouco, respire fundo. Solte o ar pela boca. Mais uma vez, respire fundo. Segure o ar e solte o ar pela boca. Aquiete o seu coração. Pelo menos 10 minutos. Ideal 20 minutos pela manhã e 20 minutos à tarde. Eu vou recusar uma chamada aqui agora, meu celular. Mas você, com essa prática da meditação, você vai ter um resultado tão grande no seu bem-estar pessoal, no seu otimismo pessoal, que você vai querer persistir. No começo das práticas da meditação, você vai ter um verdadeiro ataque de pensamentos, de preocupações, vai até pensar assim, o que eu estou fazendo aqui? Parado nesse quarto aqui, respirando fundo e me esvaziando. A meditação é você se esvaziar, não pensar em nada, deixar passar os pensamentos. Depois você vai se sentir muito bem. É necessário que você tenha essa consistência, que todos os dias consiga fazer isso. E os resultados são absolutamente surpreendentes. Eu estou surpreendido. Tanto que eu acabei de escrever um livro recentemente chamado Aventura Contemplativa. Eu amo escrever. Então eu já escrevi nessa área dos negócios e motivação, do otimismo,
22 livros. Na área da espiritualidade, também 22. Então, são 44 livros. Tudo isso porque eu sonhei. Sonhei abundantemente, com fartura. Sonhe você também. Tenha coragem de sonhar. E no momento que você faz essas visões de futuro, de grande prosperidade, o que acontece com o seu cérebro? Ele produz dopamina, serotonina, endorfina, oxitocina, só coisa maravilhosa. E você se enche de vontade de fazer as coisas, de se dedicar. E à medida que você vai se dedicando, você entra num estado chamado de fluxo. As suas atividades começam a se desenrolar naturalmente. Você entra em fluxo, como eu estou agora em fluxo com você. Estamos unidos em fluxo. E são os neurônios direcionados em uma só direção. E você consegue os melhores resultados com o mínimo de esforço, porque você está focado naquilo que você deseja. Você pede, você busca, você bate na porta. Então está totalmente concentrado. Isso faz com que você entre em um estado de fluxo que melhora os seus resultados e melhora o seu bem-estar. Vamos dar o exemplo de um cirurgião que passou horas ali, operando o doente, lutando para salvar a vida de um doente. Passa ali umas 6 horas na sala de operação. E depois, quando ele sai, depois de ter vencido essa batalha, ele sai rejuvenescido. A pessoa que está em fluxo, ela vive mais, ela produz mais. Ela se sente melhor, tem mais saúde, é mais saudável. E o que acontece com o oposto? Aquela pessoa que não sabe o que quer, aquela pessoa que está desorientada, que está desnorteada, está sem norte, está sem oriente. Os neurônios estão trabalhando, desorganizados. E para que ela obtenha um mínimo de resultado, ela faz um esforço muito grande. Então essa pessoa, ela pode até morrer mais cedo, porque ela anda preocupada, ela anda ansiosa. Ansiedade, medo, preocupação, culpa. Essas emoções produzem verdadeiros... É como se estivesse produzindo um veneno dentro do seu cérebro. Tudo o contrário do estado de fluxo. Então, quando você está em fluxo, você está colhendo os melhores resultados em sua vida. Mas quando você tem medo, raiva, você produz cortisol. E o cortisol é um veneno. Ele tem a tendência a diminuir a sua vida, enfraquecer o seu sistema imunológico e de causar sérias doenças. Então você vê muitas pessoas assim. Se você quiser saber como é o futuro de uma pessoa preocupada, ansiosa, você já sabe qual é. A doença se instala mais facilmente. Essa pessoa pode ser você mesmo, que está muito preocupado, com muito medo com o futuro. Tenha fé, tenha coragem, seja otimista. E uma das bases também da genialidade, depois que eu passei a estudar a genialidade, fui incentivado, desde criança pelo Tesouro da Juventude,
Quando eu ganhei uma bolsa, quando já estava aqui no Brasil, eu estudei na Universidade de Ohio, dei aulas na Universidade do Estado de Nova York, em Geneseo, no oeste do Estado de Nova York, lá perto dos Grandes Lagos. Essa também é uma grande coincidência da minha vida. Quando eu estava fazendo o ginasial, a minha professora mandou desenhar um mapa dos Estados Unidos. E quando eu desenhei os Grandes Lagos, foi um sonho ou uma visão, que eu gostaria muito de estar vivendo ali na região dos Grandes Lagos, porque aquilo me pareceu fantástico, um volume enorme de água, ali bem no meio dos Estados Unidos. E aconteceu justamente isso, eu fui morar lá, no estado de Ohio, na Universidade de Ohio, e depois fui dar aula lá pertinho desses Grandes Lagos, que estão no oeste dos Estados Unidos, no norte de Ohio. Pega uma parte da Pensilvânia também. Fui morar ali. E eu me perguntava, que coisa, que grande coincidência. Quando criança, eu sonhava em passar parte da minha vida aqui. E passei 8 anos naquela região, até ganhar uma bolsa Fulbright para vir dar aulas aqui no Brasil, de marketing, no Departamento de Administração da Universidade Federal de Minas Gerais. Depois de estar aqui por alguns anos, eu ganhei uma bolsa para a Universidade de Denver, onde eu retomei aquela pergunta de criança: será que eu realmente vou fazer uma diferença? Será que eu tenho condições de ser um gênio, como essas pessoas aqui, que eu li tanto, né, lá no Tesouro da Juventude? E fui estudar a genialidade, porque eu me perguntava, será que a genialidade depende de hereditariedade, ou será que a genialidade é algo que a gente pode cultivar? E uma das primeiras pesquisas que eu encontrei foi da doutora Marian Diamond, que estudava alguns ratinhos aqui, colocava numa cela ratinhos em que ela só dava comida, não estimulava. E outros ratinhos colocava em uma outra cela ou gaiola aqui, e que ela conversava com eles, colocava rodas dentadas, que ela estimulava. De alguma forma ela estimulava esses ratinhos. Eles tinham brinquedos. E depois que eles morriam, ela pesquisava o cérebro desses ratinhos. Descobriu que aqueles ratinhos mais estimulados, eles tinham verdadeiras florestas neurais, que eram os contatos entre os neurônios, ligações neurais. E os de cá, menos ligações neurais, porque eram menos estimulados. E esses de cá viviam mais. Então, quanto mais estimulados, mais eles viviam. O que acontece quando uma pessoa aposenta? Ela para de estimular e logo, logo vem as doenças. Então esteja sempre predisposto a se estimular positivamente, produzindo endorfina, serotonina no seu cérebro, dopamina. E você vai viver mais e mais tempo com saúde. Procure também se exercitar. O exercício também é um grande estímulo para o cérebro. Essa doutora Marian Diamond era especialista no estudo do cérebro. E o Dr. Thomas Harvey, ele era o médico de Albert Einstein. E assim que o Albert Einstein faleceu, ele retirou o cérebro do Einstein. Não doeu não, porque já estava morto, né? Então retirou o cérebro, conservou, estudou durante 40 anos o cérebro do Einstein, mas não conseguiu encontrar uma diferença significativa entre o cérebro do Einstein e o cérebro das outras pessoas. Então ele mandou uma lâmina daquele material precioso para a doutora Marian Diamond, e como ela já tinha experiência dos ratinhos, ela não foi olhar o número de neurônios, mas sim o número de conexões neurais. O Dr. Thomas Harvey, ele não encontrou uma diferença significante, porque o foco dele era nos neurônios.
Mas a doutora Marian Diamond sim encontrou verdadeiras florestas neurais no cérebro de Einstein. E ele é considerado um dos maiores gênios. Então, o que realmente faz com que nós nos tornemos mais produtivos, tenhamos mais condição de liderança, são as conexões neurais. Não é bem a quantidade de neurônios que a gente tem, mas sim a quantidade de estímulos que nós temos. E os estímulos que nós temos levam à produção de uma substância chamada noradrenalina. Não é adrenalina, é noradrenalina. E essa noradrenalina, ela estimula o crescimento das hastes neurais. Estimulando esse crescimento, ela também estimula as conexões neurais. E você, então, cultiva o estado de fluxo, no qual você consegue os melhores resultados, de uma forma mais natural, mais fluida, não é? Mais elegante, consegue fazer mais com menos esforço. Então essa é a essência do otimismo. Outra coisa que eu gostaria de comentar com você é a questão do seu foco. O seu foco deve ser, de preferência, positivo. Quando você foca nas coisas que estão dando certo na sua vida, você tem essa produção de substâncias que vão fazer com que você se sinta up. Esse foco, ele deve ser na sua parte visual, interna, você visualizar, passar o filme de coisas boas que vão acontecer com você, e não tragédias. Porque a pessoa, quando está ansiosa, ela sempre pensa o pior. Pense o melhor. Sinta o melhor. E veja o filme das melhores coisas acontecendo em sua vida. Esse é o foco positivo que estimula a produção de dopamina, endorfina, serotonina, que vão levantar você. Esse é o foco positivo. Esse foco positivo, ele também deve ser aliado a um investimento na sua saúde. Então, o seu cérebro, imagine o cérebro aqui, ele tem essa entrada. Imagine um esquema aqui, entrando o foco positivo. E aqui um investimento em saúde. Caminhadas, respiração profunda, bons alimentos. Esses investimentos na saúde são através da respiração, uma boa alimentação, exercícios físicos, uma meditação. Isso faz com que você se sinta elevado, up, com boa saúde e otimista. Então essas duas entradas que nós vemos, tanto do foco quanto aqui da saúde, elas produzem um comportamento de excelência. Você passa a viver uma vida de excelência. No hemisfério positivo do seu cérebro, você passa a viver uma dimensão positiva. Caso esse foco seja negativo e o investimento na sua saúde seja um investimento desejável, não seja desejável, seja um investimento fraco, enfraquecedor, você então entra naquela dimensão negativa, o seu comportamento é negativo. Então, o seu comportamento vai depender do seu foco mental e também do seu investimento na saúde, para que você viva uma vida otimista. E eu gostaria de encontrar-me com você, para depois que você estiver aplicando esses conceitos que eu lhe passei, você me conte a sua história de sucesso. Muito obrigado.